Quando nós entramos na faculdade, nós sentimos uma insegurança muito grande diante do desconhecido. Então nós procuramos uma base para nos passar experiência, nos passar mais segurança. E essa base são os professores. Professora Solange, falar sobre você, sobre a sua matéria, me causa muita alegria, até porque a senhora nos coloca de volta, né, em contato com aquele fantasma da matemática. E com o passar do tempo a gente percebe que não é esse bicho de 7 cabeças, porque você tem um jeito de ensinar que nos instiga a querer aprender, não nos deixa no conforto, fica nos impulsionando a querer sempre buscar por mais. E acaba que a estatística não é tão difícil assim, né? E isso é mérito seu, porque é o seu jeito, né, de transformar o que é muito difícil em uma coisa assim mais simples, né? E eu vejo você como uma professora torcedora, porque você acredita na capacidade dos seus alunos. Você vê além do que o próprio aluno vê, né? E confia, né, que os resultados vão ser alcançados. Você nos inspira a correr atrás dos desafios, né, a não ceder, né, às primeiras dificuldades. E sempre está disposta a tirar as dúvidas, né? Sempre está solícita aos nossos questionamentos, sempre dá essa abertura, né, que é muito importante para o aluno e nos deixa sempre muito à vontade em falar sobre matemática, sobre estatística, porque para nós que somos de humanas, tem uma dificuldade, né, e você consegue, né, com esse seu jeito particular, né, de ensinar e de torcer pelos alunos, né. Então, cada mérito que a gente tem é seu também. Muito obrigada. Bom, falar de professor já é uma missão muito difícil. Falar do professor Carlos, então, é muito mais complicado. Por exemplo, ele consegue transformar durante as aulas dele razão em emoção. Aí você pega uns caras como Wundt, como Skinner, como Pavlov, que podem até dimensionar, justificar e analisar o comportamento, até o comportamento do próprio professor, que é muito sereno e muito organizado. Entretanto, o que parece que muitas vezes não tem e não vai ser explicado é o comportamento que ele tem como ser humano, de olhar cada aluno de um jeito diferente, de motivar até aqueles que às vezes pensam em abandonar o curso, de olhar para cada um como ser individual, com as suas angústias, com as suas necessidades. Então, esse professor, ele faz com que aquela fala do Jung falou para psicólogo, o professor Carlos, ele vive como professor. Na aula dele, ele é apenas uma alma humana, tocando a alma humana dos alunos. Então, muito obrigado, professor, por tudo que o senhor fez. Não só por mim, mas por vários colegas que eu vi a tua atuação, o teu trabalho. Fica a gratidão de cada um daqueles que tem o prazer de assistir a tua aula. Muito obrigado. Iniciamos a graduação com vários sentimentos de ansiedade, medo, insegurança. E penso que no final do curso também temos os mesmos sentimentos, outros mais, outros menos. E junto conosco caminham professores, tanto nas disciplinas presenciais e outras nas disciplinas da plataforma SEAD, todos importantíssimos para a composição do nosso saber. Então hoje eu vim aqui para homenagear a professora Estela, a menina que olhava pela janela que não continua olhando só pela janela, mas sim por várias outras possibilidades do saber. Ela você, prof, com teu olhar, com a tua fala doce de professora mãe, e mãe não só da Alana, mas de todos os alunos que têm o privilégio de estar contigo. Especialmente eu só tive aula contigo agora, estou tendo aula contigo no estágio do escolar, estou amando. Muito obrigada. Professora Julice,
A sua aula é contagiante. Você nos ensinou muito rápido como que a anatomia é linda. Cada aula sua, nós adoramos quando você faz esse bordão, já se tornou uma coisa muito típica da sua aula. Nos ensinou a agradecer pela nossa vida e a conhecer mais sobre o corpo humano, sobre as doenças, e o seu conhecimento é incrível. E isso nos inspirou muito a querer cada vez conhecer mais sobre tudo, num geral, na psicologia, mas especialmente sobre a anatomia. Cada aula sua é um espetáculo. A senhora é uma inspiração para a gente. Muito obrigada. Maristela. Ô, Maristela, olha só, quem diria que nossos caminhos iriam se cruzar novamente, né? Você, como minha professora, né, e hoje um exemplo para mim, um exemplo de mulher, né, guerreira, que fez tanto por essa profissão, né, com essa carinha linda, né, mas é uma pioneira na profissão. Te respeito muito, tenho muita admiração, assim como todos os teus alunos, principalmente por esse amor que você sente pela psicologia, que defende com unhas e dentes os nossos instrumentos, né, os testes psicológicos, nos ensina a refletir, né, sobre a ética, né, sobre os conceitos éticos. E eu valorizo cada palavra sua, né, como uma direção, como um norte a seguir, como um conselho, não só de professor, mas de professor amigo, porque com sua experiência você nos revela isso, né? Revela caminhos que poderei seguir tranquilamente ou evitar os caminhos, né, que eu não deva seguir. Eu estou muito feliz de ter de volta esse convívio com você, que nossos caminhos voltam a se cruzar futuramente, né, não só como professora, mas aí já como colega de profissão. E eu pretendo aprender muito com você, né? E com certeza você é um excelente exemplo a ser seguido. Te agradeço muito e mais uma vez estou muito feliz de te encontrar. Um beijo. Adoro ela. Bom, falar dessa professora é complicado, porque eu já ouvi falar de uma outra Helena, um pouco menos famosa do que essa, uma tal Helena de Troia, a quem Freud, com certeza, ele teria capacidade de entender e interpretar. Porém, essa de quem eu estou falando não é apenas uma Helena, daquelas narradas, escritas por um certo Manuel Carlos. Essa de quem eu estou falando é a nossa professora Maria Helena, a quem nem Freud explica. Mas você, professora, explica Freud. Você consegue converter conteúdo teórico em contos de fadas. Você consegue fazer de uma forma com que na sua aula ecoe a melodia da psicanálise para aqueles que estão prontos para poder ouvi-la. O que é muito interessante é que essa melodia orquestrada, ela toca lá no fundo do coração de cada acadêmico. E ele transforma aquele ócio normal do ser humano no desejo do gozo do prazer do saber, para quem realmente quer e está preparado. Então, professora, nosso muito obrigado por converter esses conceitos em coisas para nós fáceis de compreender, de transformar o que parece tão difícil em coisas tão simples. E nós queremos agradecer pelo dom da sua vida, pela sua família e também ao Samuel, porque ele compartilha a senhora com nós muitas noites. Muito obrigado. E como eu falei, as professoras do SEAD, da plataforma SEAD, têm um papel importantíssimo na nossa formação. Mesmo são disciplinas que nós não temos contato direto com as professoras, esse papel que elas exercem, que vocês exercem, professora Inês, Sônia e a Beth,
a professora Marlene também, vocês têm uma participação importantíssima na nossa graduação. E é mais difícil ainda, penso eu, que seja mais difícil esse ensinar, né, passar o que vocês querem passar, por conta que o nosso elo de comunicação é através de uma máquina. E que mesmo assim, vocês conseguem expressar seus sentimentos, o acolhimento que vocês têm com os alunos, mesmo sendo através de uma máquina. Muito obrigada. Professora Maísa, eu sei que eu falo por todos os meus colegas quando eu digo que todos nos identificamos muito com você. O seu companheirismo se tornou significativo para todos nós. Os nossos rolês são os melhores, porque após a apresentação de trabalho, quando nós levamos sanduicheira, levamos bolos e petiscos e fazemos aquelas rodas de conversa, é uma coisa única com o professor. Então nós agradecemos muito a sua amizade e o seu companheirismo com a gente. Professora Marlene, você com toda a sua docilidade, você nos consegue passar, nos transmitir saber de uma disciplina tão importante que é a disciplina de Libras, uma pena que não seja ela presencial, uma disciplina linda, né? E que nós continuemos, que nós aprendemos a dar continuidade a esse processo de inclusão que é muito importante para a sociedade, e muito obrigada. Professora Denise, você é uma pessoa maravilhosa, muito calma, muito acessível, faz a gente se sentir muito à vontade na sua aula. Qualquer pergunta que a gente quiser fazer para você, você responde, você procura e fala para a gente, tira a nossa dúvida. Nenhuma dúvida é pequena o suficiente para você não sanar. Como coordenadora do Núcleo de Psicologia, você é uma inspiração para todos nós. E a cada aula sua, a gente sai inspirado, encantado com o seu conhecimento. Muito obrigada. Professora Silvia, uma professora multifacetada, afetuosa, profissional no que faz, no que pedem para ela fazer. Professora Bruna, minha orientadora do TCC, companheira de 2 semestres, professora acolhedora, inteligentíssima, sempre aberta a receber os alunos. Muito obrigada também. Professor Ângelo, o caçula dessa família da psicologia da instituição, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido por cada acadêmico, por cada professor, por cada colega que faz parte dessa família que está aí no dia a dia, todo mundo com seu jeito característico de ser, de pensar, de ensinar e também de aprender. O senhor veio completar e veio agregar muito com o teu jeito particular de ensinar e de trabalhar. A gente só tem a te agradecer por cada reflexão que o senhor traz para nós sobre a questão social e a questão da saúde, que vem fortalecer a reflexão sobre tudo aquilo que é o ser humano nessa sociedade. Nosso muito obrigado de todos os seus alunos. Valeu. Professora Adriele, a sua matéria, né, psicopatologia, além de nos colocar de frente, né, com o mundo em que a gente vai ter que enfrentar, né, no nosso profissional, nos mostra também, né, o quanto esse mundo das doenças mentais ainda é tão penoso, né, com relação aos preconceitos que são dirigidos às doenças mentais. E você nos inspira a ter um olhar sensível, né, sempre falando que primeiro a gente tem que enxergar o ser humano, né, enxergar primeiro o ser humano, depois a doença. E a matéria em si traz uma dificuldade, né? E com esse seu olhar sensível, com esse seu olhar de tolerância para com o outro,
nos inspira a querer também ser desse jeito, né? Nos instiga a querer derrubar esses rótulos, né, que são construídos. E é devido a esse seu olhar, né, que nos traz essa reflexão. Então, eu como aluna, eu me sensibilizo muito de ouvir um professor falar o que você fala em sala de aula, com relação às doenças, e com esse seu olhar tão sensível, acolhedor, sempre muito empático, em que a gente não tem que olhar com preconceito para com o doente, né? E sim sempre acolhendo, né? E lembrando sempre que são pessoas que merecem respeito e ser tratado com toda a dignidade e todo o zelo. Parabéns, professora, com tão pouca idade já ter essa concepção de humano, de ser humano. Professor Fábio, os seus questionamentos abrem as nossas mentes. O senhor é um professor único e autêntico. Cada aula sua embaralha os nossos pensamentos, mas na próxima aula, com todos os textos que você nos indica, nós nos sentimos inspirados e os nossos pensamentos se reembaralham novamente. Muito obrigada, professor. Essa professora fantástica, ela nos ensinou e ensina cada dia o nosso grupo que se fazer grupo é se fazer um ser humano. E esse ser social, ela nos ensina de uma forma muito sutil, porque ela consegue flutuar nos diversos mundos, ela é muito eclética para os vários grupos da sala. Só que ela poderia também se chamar de determinação. Essa professora poderia ser chamada de garra, poderia ser chamada de emoção, de paixão. Cada aula dela, ela inspira todo mundo. A competência teria inveja dessa professora. A gente conhece ela de uma forma diferente, como professora Letícia, que tem um currículo que para nós ele é indispensável. A gente acaba dispensando, na verdade, porque o que ela faz é incrível. Uma empresa, se pedisse o currículo dela para analisar, contrataria na hora. E se conhecesse quem já teve aula com ela e pôde experimentar do que ela tem para ensinar, com certeza ela seria a primeira da fila. A cada dia ela nos ensina um pouco mais sobre esse mundo, sobre esse empreendedorismo, sobre tudo isso. A gente só tem a te agradecer. E não tem como nenhuma instituição, ninguém, nós teríamos que trabalhar a vida inteira para poder arcar com as despesas dos seus honorários. Porque o que a senhora ensina para nós a cada dia não tem preço. Então, o nosso muito obrigado, professora, de cada um dos seus alunos, daqueles que têm o dia a dia dividido contigo. Nós só temos a te agradecer por os que estão aqui hoje, por aqueles que já tiveram aula com a senhora. Muito obrigado, professora. A gente chama ela de fada sensata. Priscila, é uma emoção muito grande falar de você. Você é uma professora que me sensibiliza muito, suas aulas, que me tira do confortável, que me faz querer ser melhor, que me faz ver além de mim mesma. E esse sentimento que eu tenho, com certeza, professora, é vivenciado por quase todos os teus alunos. Se eu não puder colocar todos. Você nos inspira. Você até nos incomoda, porque às vezes saímos das suas aulas com dor, mas é necessário. Você tem uma sensibilidade que impressiona. As suas palavras se encaixam como se fossem verdades que precisavam ser sopradas. Não é à toa que suas aulas são sempre lotadas. Quem falta, perde. E
Eu me sinto muito especial por ser tua aluna, por ser tua orientanda e por ter você como um ideal de profissional, de professora, porque eu quero trilhar esses caminhos também e você é uma inspiração para mim. Muito obrigada por ser quem você é. Prof. Tiziana, tu achou que ia escapar daqui, né? Da nossa homenagem. Prof, tenho imensa gratidão por ti, porque quando eu cheguei em 2017 aqui na Unigram, você me acolheu. Não tenho nem palavras para dizer, porque você foi o primeiro contato que eu tive com a Unigram. Fiquei muito feliz, me senti muito acolhida, como todos os outros professores, e tu, como a nossa coordenadora, não podia ser diferente a tua atitude. Então, sou muito grata, te admiro imensamente. Tu é uma professora, uma profissional, mãe, uma mulher fantástica. Então, todas as palavras que eu tivesse que falar ou viesse à minha cabeça seriam poucas para expressar a minha admiração e para dizer o quanto é especial para nós. Muito obrigada. Professora, a senhora sempre fica ali atrás da cortina, preparando, organizando, deixando todo o espetáculo pronto, tudo montado, sempre aplaudindo o sucesso dos seus professores, dos seus colegas, dos seus acadêmicos, sempre se dedicando para arrumar toda a estrutura para que todos possam subir ao palco e fazer sucesso. A senhora montou tudo isso e nós percebemos que o seu nome não estava na lista. E como que a gente podia esquecer daquela que nos apoia, que nos ajuda, que organiza toda essa estrutura? Nós gostaríamos de deixar em nome dos professores, dos seus colegas, de cada acadêmico, o nosso muito obrigado por tudo que a senhora tem feito por cada um de nós no nosso dia a dia. Muito obrigado, professora. Cadê o beijo? Eu cortei. Então eu vou fazer de novo. Que beijo? Não tô sabendo de beijo. Meu Deus. Essa foi legal, nossa. Legal, nossa.